Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos fazer contato agora com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, ontem a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, a OCDE, divulgou o relatório mostrando que a economia deve crescer 5,7% em 2021, reduzindo em 1/10 sua previsão anterior, destacando também uma recuperação muito desigual dos países em relação à crise sanitária. Já para o Brasil, a OCDE projeta um crescimento de 5,2% em 2021, ante a projeção de 3,7% divulgada em maio. Mas, além de ser uma projeção que mostra um crescimento abaixo da média global, talvez esteja um pouco atrasada, né? Porque o último Boletim Focus do Banco Central mostra uma previsão de crescimento menor que isso ainda. Agora, de uma forma geral, o Brasil, que hoje tem uma economia bastante dependente do mercado global, como que isso afeta, né, essa média de crescimento, de uma forma geral, ter caído, em especial em países como os Estados Unidos? Fausto? Bem, Glauco, eu acho que nós estamos assistindo do conjunto de informações aí da previsão da OCDE, a mais importante é em relação à desigualdade aí do crescimento. A questão do enfrentamento à pandemia hoje no mundo está bastante desigual, ou seja, a utilização, né, a vacinação, ela não está de fato chegando em todos os lugares do mundo. Além disso, a própria questão da pandemia colocou em xeque uma série de elos da cadeia global de fornecimento, inclusive a questão da inflação, que é um problema hoje no Brasil, mas também não só no Brasil, também está puxado por essa questão de como é que o fornecimento hoje global está se reestruturando a partir da pandemia. Agora, uma parte importante também do crescimento que está sendo previsto, a gente já sabe que ele é um crescimento quase que estatístico, né? O mundo inteiro reduziu sua economia, e aí quando você vai retomar, a tendência natural é a economia crescer pelo menos um patamar razoável logo ali no primeiro ano. Há um processo de retorno das economias centrais, principalmente, aí puxadas aí pela vacinação, pelo retorno de vários setores, e de alguma forma, até por uma demanda reprimida que acaba acontecendo, porque a gente estava aí com o mundo todo quase que paralisado, tentando segurar aí a transmissão do vírus. Com relação ao Brasil, a gente já está vendo, né, nós estamos vendo aqui claramente o que está acontecendo. A previsão de crescimento da OCDE certamente ela é acima da previsão do que o mercado e do que muito provavelmente caminha para acontecer, e de uma outra forma tudo isso acaba influenciando a nossa realidade. Nosso maior problema não tem nem tanto a ver com o que está acontecendo no mundo lá fora, porque o mundo, enfim, é o que acaba de alguma forma influenciando e inevitavelmente as coisas se conectam, mas o nosso maior problema está aqui dentro. Nós temos várias questões colocadas, a própria questão da vacinação, para nós ainda é algo que ainda está em andamento, com muita dificuldade, com muitas travas. Por outro lado, a gente tem um governo que não está estruturado para pensar a saída da pandemia, ao contrário, é um governo que, de certo modo, negou a pandemia o tempo todo, e como negou a pandemia, não tem estratégia aí para o crescimento pós-pandemia, e de alguma forma a gente ainda carrega os dilemas do nosso mundo, do nosso país, antes do próprio processo, aí, antes de tudo que nós estamos vivendo. De alguma forma, é bom lembrar que o Brasil já crescia a taxas muito baixas antes da Covid-19, e agora ele vai retornando a esse crescimento quase que muito próximo ao zero, e que de alguma forma não resolve os nossos problemas, não dá conta das nossas mazelas. E de alguma forma a gente ainda está longe de resolver problemas estruturais que tem a ver aí principalmente com desenvolvimento tecnológico, reorganização de cadeia produtiva, reindustrialização. O Brasil não tem mais política industrial, de alguma forma o que a gente está assistindo hoje é uma substituição da nossa produção da indústria por uma produção agroexportadora e de produtos básicos ou semi-manufaturados, ou seja, bastante limitada ainda do ponto de vista de mercado, e fica sempre a depender da sazonalidade internacional das commodities, e tudo isso vai colocando em xeque uma boa parte aí das nossas possibilidades de enquanto país. Estamos no meio de uma crise hídrica e, consequentemente, de uma crise energética, que deve jogar para mais baixo ainda a nossa possibilidade de crescimento.
E por fim, né, nas nossas próprias relações internacionais, ontem nós tivemos o discurso do presidente das Nações Unidas, deu para perceber o quão desconectado nós estamos de uma realidade global, de um mundo que está encarando a pandemia com dificuldades, mas encarando a pandemia do jeito que tem que ser encarada, e pior do que tudo isso, né, como nós estamos desconectados das discussões de meio ambiente, das discussões de futuro do planeta, das discussões que de alguma forma devem nortear aí a política global aí no século XXI. Não só ficou evidente essa desconexão, mas também eu acho que tem uma frase que sintetiza bem como o governo conduziu a pandemia aqui no Brasil, né? Nós tivemos o presidente Jair Bolsonaro dizendo o seguinte, Fausto: sempre defendi combater o vírus e o desemprego de forma simultânea e com a mesma responsabilidade. E o que a gente tem hoje são mais de 590 mil mortes. Devemos chegar, infelizmente, em breve a 600 mil mortes decorrentes da Covid-19. Pelas estatísticas oficiais, sabemos que existe muita subnotificação também e os índices de desemprego também são recordes. Então ele diz que fez as duas coisas, só que os dados mostram que nenhuma coisa nem outra foram de fato efetivas, Fausto. Sem a menor dúvida, né, Glauco? Assim, os números são muito claros e aí eu acho que a gente tem que ter um pouco de racionalidade e acreditar um pouco nos fatos, né? Os fatos estão postos. Nós somos o segundo país em maior número de mortes pela Covid, nós estamos longe de debelar a própria pandemia, há muitos riscos ainda das próprias variantes que são causas de você não ter de fato enfrentado a pandemia como deveria, e na outra ponta você tem uma economia que está com muita dificuldade, né? Uma economia que de um lado tem uma inflação que cresce e de outro uma taxa de desemprego muito alta, já era antes da própria pandemia, o que mostra como a própria organização do governo estava longe de resolver os problemas estruturais do mercado de trabalho e explodiu na pandemia. É bom lembrar que não é só a taxa de desemprego, né? Na verdade, a taxa cresceu, mas o número de ocupados caiu muito, ou seja, hoje a gente já viu também muita gente saindo do mercado de trabalho porque desistiu de procurar emprego, desistiu de acessar aí a busca de uma nova ocupação. É muito claro que o governo não tem política para isso, não ter política para emprego significa, na prática, não ter política aí para melhorar a vida das condições das pessoas. A renda média do brasileiro, a sensação de carestia está colocada, o carrinho do supermercado está cada vez mais vazio, e isso vai mostrando o quanto esse governo, ele não é só negacionista do ponto de vista da pandemia, ele é negacionista do ponto de vista da realidade, em que ele vai construindo uma realidade paralela e vai tentando, a partir das fake news, colocar aí para a população que as coisas estariam melhores do que estão. Agora as pessoas estão sentindo, as pessoas estão vendo, as pessoas estão vivendo as suas vidas e o quão difícil está viver hoje, o quão difícil as políticas que foram implementadas e principalmente as políticas que não foram implementadas ao longo desse processo todo causaram e dificultaram a vida das pessoas. O Brasil vive o dilema de ter um governo que não governa, né, de ter uma visão econômica que é uma visão de não ação e que de alguma forma deixa os chamados atores do mercado transitando e tomando as suas decisões indistintamente e ao mesmo tempo causa muita instabilidade e que inclusive prejudica até essas próprias decisões desses agentes de mercado que eles tanto defendem. Falas como a de ontem do Bolsonaro, na verdade atrapalha muito do ponto de vista das nossas relações internacionais, mas também das tomadas de decisão dos agentes econômicos, que está ficando cada vez mais claro que esse é um governo de não governo, e é um governo que, no limite, vai levar o Brasil a um patamar cada vez pior em relação à economia mundial. E quando se fala dessa confiança desses agentes econômicos, Fausto, ontem o presidente também falou no seu discurso: meu governo recuperou a credibilidade externa e hoje se apresenta como um dos melhores destinos para investimentos. O que também não é verdade, porque em junho, dados recolhidos pela ONU mostraram que o Brasil caiu de 6ª para 11ª posição entre os principais destinos de investimento do mundo. O fluxo de recursos externos voltaram aos patamares que o Brasil registrava há 20 anos. E a recuperação do fluxo que tinha aqui antes dessa queda só deve acontecer a partir de 2023. Então a perspectiva de futuro também desses agentes econômicos, né, de virem investimentos externos, mesmo com o Brasil praticamente fazendo anúncio, como o Bolsonaro fez, né, venham aqui, comprem nossas coisas, ainda assim é uma perspectiva muito ruim, Fausto.
é muito ruim e o que vem também está longe de ser grande coisa, né? Na verdade, uma boa parte desse investimento tem a ver com vendas e simplesmente você entrega do patrimônio nacional. A gente está num daqueles momentos em que o Brasil é visto hoje como basicamente um país que caminha para ser uma economia vinculada aí à agroexportação, vinculada aí a um mercado internacional da parte menos estruturada e que cobra um preço muito alto por isso. O Brasil está longe hoje de ser uma economia atrativa do ponto de vista internacional. A insegurança é uma questão importante nesse debate. O governo não dá nenhum tipo de segurança e não dá assim, segurança do curto prazo, mas também não dá segurança no longo prazo, uma vez que não apresenta claramente qual é a sua política econômica, não apresenta claramente qual a sua proposta de desenvolvimento, ou seja, e ainda, além de tudo, gosta de criar confusão, principalmente com parceiros importantes, como é o caso da China, e agora com o caso dos próprios Estados Unidos, né? O Brasil hoje está longe de ter uma boa relação, e a gente vê esse amor todo que o governo tinha pelos americanos, na verdade, era um amor todo vinculado muito mais ao Trump e à visão que o Trump significava. Então, quando a gente olha para tudo isso, é claro que o Brasil está longe de ser um país de interesse internacional. Nós estamos longe, uma vez, porque é uma coisa muito simples, né? Quem coloca recursos espera receber retorno e quer o mínimo de risco possível. O Brasil está longe de ser um país com risco baixo, ao contrário, o risco brasileiro está cada vez mais alto, uma vez que a própria democracia, em vários momentos, fica sendo colocada em xeque, né? A Constituição é colocada em xeque e, basicamente, a Constituição é um parâmetro bastante importante em qualquer nação democrática e liberal no mundo. Então, quando a gente vai olhando as movimentações do atual governo, a gente vai vendo o quanto o Brasil vai regredindo a uma situação ali bastante complexa, a uma situação bastante complicada, que levou-se muito tempo para se consolidar. A ideia de que o Brasil é uma economia importante, a ideia de que o Brasil poderia ser um dos grandes países aí do século XXI, ela foi desmontada num período bastante curto e, de alguma forma, a partir da irresponsabilidade de uma visão de um governo que constrói uma realidade paralela. O fato dele citar está muito longe do fato de ser real. A gente viu como a mídia internacional reagiu ao discurso do Bolsonaro, mas não só a mídia internacional, a própria diplomacia, os próprios representantes dos outros países, né? O Brasil abre, né, a conferência, né, todo ano, faz o primeiro discurso, isso tem um impacto também bastante importante, mas vai mostrando o quanto, apesar de sermos grandes, apesar de termos grandes possibilidades, o Brasil tem um espaço muito importante para crescer, nós estamos num momento da nossa pirâmide etária bastante interessante, mas nós estamos muito longe de um caminho aí que possa nos levar para um desenvolvimento econômico e social que melhoraria a vida das pessoas, né? Fausto, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até a próxima e bom dia a todos novamente, Glauco. Bom dia. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior.